Graça e paz, amados irmãos. Temos mais um dia aqui, hoje o dia 14 de julho de 2021, e eu quero falar um pouco sobre a questão da nossa justiça própria e de nossa cosmovisão. Eu tenho aqui a palavra de Deus aberta na parábola dos trabalhadores da vinha, no capítulo de número 20 e o versículo de número 1. E hoje nós vamos, nessa breve meditação, falar um pouco de nossas atitudes, de nossa forma de ver o mundo. Vamos lá? Capítulo 20 de Mateus, versículo de número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acertado com os trabalhadores qual seria o salário do dia, e acertou que pagaria 1 denário para todos os trabalhadores que fossem trabalhar na sua fazenda. Saindo pela 3ª hora, ele viu na praça outros que estavam desocupados. Ele saiu de manhã cedo e acertou, né? E quando deu lá mais ou menos umas 10 horas, 11 horas da manhã, ele foi de novo lá e viu que tinha algumas pessoas que não tinham conseguido trabalho. E ele disse: vocês querem trabalhar? Vão lá. E disse-lhe: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da 9ª, para terminar o dia praticamente, entre 3 horas da tarde, entre esses horários, já para o término de dar 6 horas da tarde, né, a hora sexta e da 9ª hora. Procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que vocês ainda estão desocupados o dia todo? Ele respondeu: olha, ninguém nos contratou, nós estamos aqui e ninguém contratou a gente. Então o dono da vinha disse: também vós pode ir para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelo último, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, da última hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais tarde, mais salário, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, achavam que era injustiça, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, e, contudo, você igualou, recebeu o mesmo salário que eu recebi. Eu suportei a fadiga, o calor do dia. Então o proprietário respondeu a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Que riqueza, né? A palavra de Deus em si é uma riqueza. Vamos meditar um pouco nessa palavra? Nós, queridos irmãos, amigos, temos uma grande dificuldade da cosmovisão, né? Nós temos muita justiça própria. Nós achamos que o mundo ela gira em torno de nossa cabeça, em torno de nossa forma de pensar. Eu fico observando as mídias, os meios de informações, como é mal, né? Como é maligna as informações, como as pessoas são perversas, como as pessoas têm prazer em manifestar, né, a desgraça do outro, né, em alardear a queda do outro. Vivemos em um mundo completamente contrário, né? Contrário. Nós observamos como a competitividade, o capitalismo, né, a luta pela sobrevivência tem mortificado nossas virtudes, tem conseguido
amortecer, né? Fazer dormir as virtudes, né? Há um amortecimento, né? Há uma nostalgia, né? E as pessoas elas estão se tornando pessoas anestésicas, né? Estão anestesiadas. E tem uma forma de ver a vida que gira em torno da sua mente, sabe? Acha que todo mundo é besta, né? Acha que todo mundo é ignorante. Os gregos eles falam sobre cosmo, que é a ordem do mundo, né? A ordem do mundo em que vivemos. E a palavra mundo no grego significa cosmo. Não existe o céu, que é o céu visível, o céu empírico que eu posso ver, que tem essa cor azulada pela atmosfera. Existem os céus, né, que são outras dimensões, são galáxias. Né? Então, quando falamos de cosmo, nós estamos falando do sistema de ordem presente das coisas atuais do mundo. Né? O cosmos jaz no maligno, né? O mundo, o sistema administrativo, né? A vida humana, né? O sistema do mundo, né? Esse cosmos, né? Jaz no maligno, as administrações, né? A forma de pensamento, né? De uma sociedade hedônica, dos frutos da carne, esse cosmos. Né? Então usa-se essa palavra cosmos. A palavra cosmovisão é uma junção, né? Da palavra cosmo, do grego, que é mundo, e a minha forma de ver o mundo. Né? Por exemplo, uma pessoa que é de uma determinada religião, ela vai ver o mundo na ótica de sua religião. Eu tenho aqui um óculos. Se a lente desse óculos for escura, se a lente desse óculos for preta, um bloqueador solar UV, e eu coloco esse óculos aqui, como eu passo a ver o mundo? Aqui é o óculos, a ótica. Como é que eu passo a ver o mundo? Eu passo a ver o mundo conforme a interpretatividade que essa lente me dá do mundo. Eu botei aqui, a lente é preta, eu vou ver o mundo preto. Se a lente for verde, eu vou ver o mundo verde. Se eu sou socialista, se eu sou comunista, se eu sou católico, se eu sou protestante, eu vou ver o mundo conforme essa ótica. Se eu vou fazer teologia em uma religião tal, eu vou passar a pensar, a modular a minha vida, a falar conforme aquilo que me foi ensinado dentro daquela escolástica. Você entendeu? A minha vida, a minha cosmovisão, ela foi toda norteada pelos jesuítas, pelos anglicanos, pelos luteranos. Então a minha vida, como é o mundo de Erich Fromm, um filósofo, psicanalista, o mundo visto por Blaise Pascal, o evangelho interpretado, a teologia de João Calvino, Jerônimo, Jacob Armínio, a teologia arminiana, wesleyana, neopentecostalismo, o mundo visto pela leitura de Levi Strauss, Thomas More, o mundo visto pela visão de Marcuse, né? Eu tenho aqui um livro dele. Se eu ler aqui um livro de Herbert Marcuse, Eros e Civilização, o Marcuse, como queiram dizer, então se eu passo a ver o mundo dentro dessa dialética, se eu posso assim dizer. Eu li esse livro e eu passo... Se eu ler esse livro aqui de Schrödinger, né, o que é a vida? Eu passo, né, eu passo a ver a vida conforme... Eu posso ler esse livro e já ter um pensamento formado, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas, e isso que eu quero lhe falar vai fazer toda a diferença, tá bom? O apóstolo Paulo fala em Gálatas dizendo o seguinte: olha, o evangelho que eu prego, ou seja, a palavra
a palavra de Deus que eu, o apóstolo Paulo, prego, isso Paulo dizendo, não me foi ensinado por homens, ou seja, eu não fui lá para a Sacramentina, eu não fui lá para os congregados marianos, eu não fui lá para a escola seminarista batista, eu não fui lá para o seminário Sorbonne, teologias, não. Ele disse, o evangelho que eu prego não me foi ensinado por homens, uma visão teológica de alguém. Também não me foi dado por homens, mas foi me dado por revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. O evangelho que eu prego não é de bajulação nem lisonja. Jesus disse aos discípulos, Pai, graças te dou porque revelastes essas coisas. A quem? Aos sábios e entendidos? Aos pequeninos, né? Deixai vir a mim os pequeninos. Quem são os pequeninos de Jeová, de Yahvé? Quem são os pequeninos de Yeshua Hamashia? São as crianças? Será que ele estava falando de idade cronológica, de uma criança de 10, 12 anos? Não. Se vós não vos converterdes e não vos fizer como essas crianças, não é criança na idade. O apóstolo Paulo, ele disse, quando eu era criança, menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas quando me tornei adulto, eu passei, né, a pensar como adulto. Ele não fala aqui de idade cronológica, do cronos, do nosso tempo, da nossa maturação biológica. Ele está falando de um crescimento. Ele faz uma parábola de criança, de menino, que tinha uma atitude de menino, brincava de bola, tal, good. Agora é adulto, tem outras responsabilidades. Ele faz isso, trazendo para o espiritual. Ele cria aqui uma analogia, uma parábola. Quando eu era criança, por exemplo, eu brincava como criança. Hoje eu sou adulto. Aí ele traz para o mundo, para o universo espiritual. Está entendendo? E então, meus amados, Jesus olha e diz, Pai, graças te dou porque ocultastes essas coisas dos grandes, dos sábios. Paulo disse, onde é que está o sábio? Esse sábio é aquele que vai lá para a universidade, Sorbonne, Mackenzie, Harvard. São aqueles que estão nas grandes cátedras. Nada contra essa sabedoria nem essa inteligência, desde quando ela reconheça que Jesus é o Salvador do mundo. Está entendendo? Onde está o sábio? Onde está o questionador deste século? Não transformou Deus louco a sabedoria do homem? Porque visto que na sabedoria dos homens, Deus não se revelou, mas aprove a Deus revelar ao homem a salvação pela loucura da cruz, porque a salvação é loucura para os que perecem. Paulo disse quando foi a Corinto, ele não foi pregar com palavras de persuasão, de sabedoria humana, para que ninguém tivesse a sua fé apoiada na sabedoria do homem, porque essa não tem como trazer remissão ao homem, mas na sabedoria de Deus. Então, meus queridos, quando nós começamos a nos aprofundar em toda a palavra de Deus, nós começamos a entender que a nossa cosmovisão, olha só o que o apóstolo Paulo disse, olha, eu não vou pregar a palavra de Deus onde já tem um outro fundamento. O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá em Coríntios ele fala que o fogo de Deus passará, provando todas as obras dos homens. Madeira, palha, feno, tudo aquilo que foi feito para a glória humana, onde foi tocada a trombeta, tudo isso vai ser destruído pelo fogo consumidor. Mas aquilo que foi feito em Deus, no amor de Deus, isso é um ponto para um outro vídeo, senão nós vamos alargar muito o vídeo, que já está em 14,3 minutos. Paulo disse que ele não pregava onde alguém já tinha posto um outro fundamento. Paulo disse que James e Jambres resistiram à verdade, pessoas que já têm a mente formatada com uma teologia, em que crê os batistas, em que crê os assembleanos, em que crê os pentecostais. Lá de trás do batismo, do certificado de batismo, tem o estatuto da instituição e tem o crédulo. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. O outro lá, eu creio que os dons espirituais foi uma manifestação para os tempos apostólicos, dos apóstolos, que ali desceu a língua repartida como fogo, mas ali foi um período inaugural no cenáculo. Existem os tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas,
E aí há várias interpretações, você entende? Mas há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Quando eu tenho um novo nascimento, eu recebo a mente de Cristo. Se eu dou para você um óculos verde, dou para João um óculos azul, eu dou para Pedro um óculos vermelho, à base de mercúrio, e eu coloco essas três pessoas comigo que estou com óculos cinza. E aí você traz um assunto, nós vamos discutir sobre tal ponto. Cada um com seu óculos, ou seja, com a sua mente formatada pela sua crença, pela sua teologia, vai interpretar aquele texto ao seu bel prazer. O nome disso é cosmovisão, a minha forma de ver o mundo e as coisas conforme a minha experiência. Seria o empirismo, a minha experiência empírica. Isso é muito profundo, meu querido. Se nós aprendermos isso, nós vamos entender aquilo que Pedro fala, que a palavra de Deus não é de pessoal interpretação. Ela não pode ser interpretada pela minha conjuntura, conjectura, com os meus pensamentos, entende? Isso é tão maravilhoso, isso é tão profundo, isso nos daria entendimento em tudo. Você coloca uma conferência de vários teólogos, de várias religiões, um diz que pode ter bigode, outro diz que não pode ter. Um diz que pode guardar o sábado, outro diz que não pode ter. Cada um vai interpretando conforme os seus presidentes, os seus senhores. Você já notou que toda religião tem um ícone que está em semelhança com Jesus? Quando fala o nome de Jesus 10 vezes, fala o nome dessa pessoa 10 vezes. I am sempre Macpherson, Ellen White, Whitney Lee, Watchman Nee, né? As pessoas falam Bruna Wingren, Davi Miranda, Edir Macedo, R.R. Soares, eles estão em competitividade com Jesus. Olha que diferença para a vida de João Batista, que foi o profeta cheio do Espírito Santo. Jesus falou a respeito dele, como este homem, jamais outro homem haverá e jamais outro homem existiu. João o Batista, e ele disse o quê? Não, o que importa é que ele cresça, eu aqui tenho que diminuir. Eu sou o sal, pegue 1 quilo de sal, coloca na mão, joga na água, o sal desaparece. Onde está o sal? Desapareceu. Você bota a mão na água e você vai diagnosticar que o sal está ali, invisível, mas o sal está ali. Importa que ele cresça e eu diminua. A sua glória ele não dará ao trem. São os dominadores, são os senhores. Eles desejam os primeiros assentos nas sinagogas, fazem suas orações na mídia moderna. A mídia antiga era na praça, era no coreto. Aqui na minha cidade tem coreto. O coreto era um ambiente onde as pessoas iam para declamar poesias ou fazer discursos políticos. E elas justamente iam nesses lugares e faziam esses discursos. Mas na época do Senhor Jesus era nas esquinas. Ali que era o ponto de congruência, onde mais as pessoas estavam ali nas entradas, nas portas da cidade. Então, meus queridos, nós estamos vivendo hoje justamente dentro dessa situação de que muitas pessoas estamos vivendo no meio de astros, né? De astros do cinema gospel, né? E a gente precisa ter muito cuidado com esse posicionamento de você fazer. Eles estavam ali na efervescência das esquinas, fazendo suas orações nas praças para serem vistos pelos homens. Assim também hoje as religiões também elas têm as suas formas de ter seus líderes, né? O apóstolo Paulo ele fala aqui, ó, eu não pude falar homens espirituais, porque cada um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, não sois esses irmãos homens como eu sou, como Paulo era, né? E eles estavam, hoje nós temos aí o Macedinho, né? Tem RRR, tem Soarinhos, né?
tem aí os líderes de suas religiões, né? Se fala 10 vezes no nome de Jesus Cristo e fala-se 10, 20 vezes no nome de outras pessoas, né? Watchman Nee, Neely, Ellen White, a I.M. St. MacPherson, ventila-se o nome das líderes, das profetisas, dos profetas. E João Batista, ele era pequenininho, não. Jesus disse, olha, de nascido de mulher não há nenhum maior do que esse, nem haverá. Mas Jesus disse, João Batista, ele olha para Jesus e disse, olha, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, né? E é isso que nós devemos aprender. O que importa é que ele cresça e que nós diminuamos, né? A minha glória não darei ao trem, não darei a ninguém. E hoje nós estamos vivendo um mundo de pastores presidentes, parece até que foi essas pessoas que morreram na cruz. Então, quando eu pego lá esse óculos aqui, e eu coloco aqui um óculos azul, e eu coloco no outro um óculos verde, um óculos branco, então quando eu pego esse óculos que eu coloco aqui, então é uma cosmovisão, certo? Essa cosmovisão é daquilo que eu aprendi, né? Daquilo que eu estou aprendendo. Olha, irmãos, o diabo, ele luta para que esses vídeos não sejam feitos. É a segunda vez que eu estou fazendo a gravação desse vídeo aqui, entendeu? Eu tenho que ir dicotomizando o vídeo, porque geralmente toda vez na hora de editar o vídeo, você não sabe a dificuldade que eu tenho de fazer a edição desses vídeos. Geralmente a máquina que grava esse vídeo aí, de uma hora para outra, ela trava e eu perco toda a gravação. Agora mesmo eu perdi uma gravação para complementar essa de 23 minutos. E aí nada disso é gravado, eu não tenho nenhum papel aqui, né? Aí agora eu estou tentando refazer, tentar lembrar, né? Pedindo a Deus que o Espírito Santo me dê essa capacidade, né? de digressão, de coordenação aqui mental para continuar falando dentro desse assunto tão riquíssimo e que na hora de eu botar para registrar na edição do vídeo, apagou tudo. Apagou tudo aqui, eu mesmo assim glorifiquei a Deus e vou tentar estar falando sobre esse mesmo assunto. Nós temos aí várias linhas teológicas, calvinista, anglicana, luterana, menonita, metodista, anglicana, ortodoxa, católica, teologia da libertação, teologia da prosperidade, né? Várias coisas, né? Tudo isso que nós temos aí. E nós, de repente, alguém fala, o que é que você acha do batismo com o Espírito Santo? Aí eu pego o óculos batista. Não, o Espírito Santo foi derramado no dia lá de Pentecostes, foi um sinal para os períodos apostólicos, e ali de repente aquilo, os dons espirituais é para o período apostólico. Pronto. Eu tiro o óculos da teologia batista e pego um óculos azul da teologia pentecostal. Nós, pentecostal, cremos, né, no batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas estranhas, para comprovar que você foi batizado com o Espírito Santo, tal, os dons espirituais. Eu pego agora a teologia, um óculos presbiteriano, coloco aqui, não, porque a teologia calvinista e tal, eu pego lá o neopentecostal, né? Não, eu creio que se eu botar um dinheiro no envelope, colocar Deus na parede, se eu creio nisso, eu creio naquilo, neste dogma de prosperidade, do dízimo, da oferta, teologia da prosperidade, teologia da libertação. Cada uma dessas óticas é a minha cosmovisão, que eu fui. Paulo disse que aquilo que ele aprendeu, ele não foi aprender em uma escola, né? Ele não foi... o evangelho que eu prego não me foi dado por homens. Eu não fui buscar Paulo, Pedro, para me dar as credenciais, né? O evangelho que eu prego foi me dado por revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, ó Pai, graças te dou porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Os pequeninos não eram aquelas crianças, né? Uma criançazinha genética, porque tem criança aí de malignidade, criança, não tem criança mal, não tem criança que mata, né? Não tem criança que dá tiro nas favelas, não tem crianças também mal. Não é que eu e você tem que voltar à idade cronológica, biológica de uma criança de 10 anos. Paulo, ele fez uma analogia, fez uma parábola, que quando eu era criança, eu falava como criança, mas agora eu sou adulto. Deixei as coisas de criança. Ele está dizendo isso no aspecto espiritual. Você está entendendo? Então, quando Cristo disse que quem não se converter e não se fizer como uma criança, ele está dizendo sobre a pureza, irmãos. Sobre a questão de que eu
não devo ter a questão de ter uma impureza, de ter pensamentos malignos a respeito de alguém, de julgar alguém. Essa é a questão de ser uma criança. Então nós precisamos ter o conhecimento disso, né? Ó Pai, graças a Deus que revelaste, graças ao Pai, se alegrou no Espírito, né? E o apóstolo Paulo ele vem falando, não pude falar homens espirituais, porque um diz é de Paulo, outro diz eu sou batista, outro diz eu sou assembleano, outro diz eu sou anglicano. Não está andando segundo os homens. O que é andar segundo os homens? É andar conforme uma cosmovisão, né? Que eu expliquei aqui, que é o cosmo, é a forma de eu interpretar tudo o que eu vejo de forma cognitiva com as minhas realidades, com as minhas práticas, com as minhas experiências, com o meu desenvolvimento cognitivo. Isso é empirismo, aquilo que eu aprendo através do que eu vejo, do que eu falo, das minhas realidades. Mas quando o apóstolo Paulo diz que para Deus não há agora nem bárbaro, nem cita, nem viking, não há mais americano, nem chinês, ele quebra esses conceitos, essas condutas culturais, que todos nós somos um em Cristo. Para mim não há mais incircunciso, não há mais circuncisão nem circuncisão, porque o que importa agora é ser uma nova criatura. Enquanto as pessoas estão seguindo seus dogmas, suas linhas teológicas, se deve adorar nesse monte, se deve adorar naquele outro monte, se eu devo usar bigode, se eu posso usar barba, né? O que tipo de roupa eu devo usar, quando as escrituras nos orientam em tudo isso, e aí a gente vai, e o diabo, o inimigo de nossas almas, Eiel, usa as escrituras sagradas para oprimir as pessoas. Não, porque vocês dizem que tem que adorar lá, outros dizem que tem que adorar cá, não é aqui, não é lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele enviarei o Espírito Santo que vos guiará a toda a verdade. É uma conduta guiada pelo Espírito Santo. Não toque doutrinas e filosofias de homens, onde a religião usa a palavra de Deus para oprimir. Olha o Oriente Médio. Olha o machismo que eles acham que estão aqui na Bíblia, condenam até Deus de machista por uma má interpretação das Escrituras. Jesus foi o que mais reconheceu a posição da mulher. Nós poderíamos usar muitos textos aqui, mas não vamos sair do assunto, né? Já que nos perdemos aí na questão da edição do vídeo, que é uma luta espiritual tensa aqui para fazer essas gravações. Vocês não podem imaginar. E eu peço que vocês intercedam, que compartilhem, que dêem um joinha no vídeo, para que essa palavra possa ir a corações de outros irmãos. Vocês não andam mais segundo a Deus, segundo ao Espírito Santo, mas segundo os homens. O que pensam os... você pega um certificado de batismo, está lá, eu creio, né, o crédulo, o rito. E não pude falar uns espirituais, porque no meio de vós há dissensões, há divisões. Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, todos andeis da mesma forma de andar, de pensar, né? Nós temos a mente de Cristo, então eu tenho que tirar esse óculos, essa minha cosmovisão. Eu estou vendo os óculos, todo mundo é azul. Não, o mundo não é a base, eu não sou o centro do universo. Essa sua forma de ver a vida, de interpretar as coisas, pode estar errado. Olha, irmão, pede a Deus discernimento, deixa Deus lhe mostrar o que está... Porque só Deus esquadrinha o coração do homem. Não julgue, irmão, porque você não é legislador. Pare de querer tomar o lugar de Deus, você não tem clarividência total das coisas, você não estava lá na hora, você é uma falsa testemunha. Ele abomina o falso testemunho. Você não sabe da verdade de ninguém. Você não sabe se está sofrendo ou se deixa de sofrer. Você não sabe o que aconteceu com ele ou com ela, só Deus conhece tudo. Deus perdoou aquele monstro. Você sabe quem é o monstro? Às vezes, você é mais monstro do que ele. Você quer neutralizar o poder do sangue redentor. Não tem amor. Irmãos, a palavra de Deus está cheia de revelações para nós. São astros. Esse evangelho Jean Chabourneau, né? Ele disse, Jean Eugène Chabourneau, que ele comparava o cristianismo com uma torre Eiffel, uma estrutura de engenharia muito bonita, é até o cartão postal da França, lá em Paris. E ele disse que eu comparo o cristianismo como esse cristianismo aí fora de religiões, de dogmas, de estatutos humanos,
São vários homens, é Miranda, é Soares, é Macedo, né? São vários, é White, é Mark Persson, tantos outros, Simonton, tantos outros, né? Wesleys, tantos fundadores de religiões, de visões humanas, de dogmas, teologias humanas. Será que você não está andando segundo os homens? Você pode pensar nisso, pode raciocinar. Ele disse, eu comparo tudo isso aí, disse Jean Eugène Chabourneau, à Torre Eiffel, uma estrutura de engenharia muito bela, mas vazada por todos os lados. Ela é aberta para o mundo, aberta para a cultura do mundo, para a moral do mundo, para a interpretatividade humana. O evangelho que eu prego não é por lisonja nem por bajulação. Eu não tenho que dar um jeitinho para encaixar o evangelho. Paulo dizia, eu não prego onde outra pessoa já colocou um fundamento. James e Jambres resistiram à verdade. Essas pessoas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Aprender é uma coisa, o pleno conhecimento da verdade é passar a ser a verdade. É passar Jesus a viver, não mais vivo eu. A desconectação do mundo, a neutralidade de si, a morte de si. Paulo aos Colossenses capítulo 3, que os que são de Cristo mortificarão suas paixões, suas carnes. Não pensai nas coisas que são da terra, mas pensai nas coisas que são de cima. É um novo nascimento, é uma nova capacidade de entender as coisas, do plano de Deus, do plano salvífico. E isso só pode ser capaz de ser realizado através do Espírito Santo morando em minha vida, na sua vida. Você pode pensar nisso comigo. Naquele momento, na parábola do trabalhador, o dono da fazenda chama o administrador e diz, começa a fazer o pagamento e começa a pagar pelos últimos, porque os últimos serão os primeiros. Tudo aqui não foi colocado por enfeite. Tudo aqui é uma revelação de Deus para o homem. Nada aqui. Os últimos serão os primeiros. A hora 1/10. Os trabalhadores da última hora. Toma aqui 1 denário. Toma aqui R$1.000. Você, quanto foi? Não, eu cheguei aqui 3 da tarde. Toma R$1.000. E os outros que chegaram 6 da manhã. Aí começou a reclamar. Tem um burburinho ali, né? Uma revoluçãozinha ali. Da minha forma de ver, de pensar a vida e criar, né? Criar os levantes das ondas dos mares aí que a gente vê nas profecias da palavra. Eu estou aqui desde de manhã cedo, você acha que isso é justo? Eu cheguei aqui 6 horas da manhã, enfrentei o calor do dia o dia todo, e você começou a fazer o pagamento aí, você pagou tanto a um, tanto a outro, e a mim você pagou R$1.000 também. Aí, eu já falei isso aqui em outros vídeos, né, que vieste, né? Falei sobre a questão do construtivismo e a epistemologia da genética, onde a gente fala dessa questão do empirismo, do construtivismo, de Jean Piaget e de Vygotsky, e que em outros vídeos eu estou querendo falar e ressaltar que Jesus é o mestre por excelência, porque ele pregava desconstruindo essa construção religiosa, essa visão política e geopolítica que as pessoas têm pelos seus estudos e suas pesquisas, porque Paulo diz que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da salvação, sendo que Deus não quis salvar através da sabedoria dos homens, e Paulo disse que quando pregava, não pregava na sabedoria dos homens, para que ninguém tivesse a sua fé apoiada no poder, né, na fé, na sabedoria dos homens, e sim no poder de Deus. E qual é o poder de Deus? A salvação, a pregação da cruz, que é a loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, sim, eu amo a mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele fala nessa conjuntura dessa doutrinação paulina pelo Espírito Santo, né? Quando o apóstolo Pedro diz que nós somos comprados, não foi com prata nem com ouro, mas com o sangue precioso de Jesus, para que nós não continuemos vivendo nas tradições que nossos pais nos ensinaram. Se ele era católico, eu tenho uma tradição católica. Se era espírita kardecista, ele me ensinou essa tradição. Se era de religiões de raízes africanas, eu tenho essa cultura aí, essa tradição. E aí o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, quebra essas algemas religiosas, mas também o diabo, usa a própria palavra de Deus através de muitas instituições, aí que se chamam evangélicas, denominações, para oprimir os homens nos seus crédulos. Nós temos a mente de Cristo, então eu tenho que tirar o meu óculos da minha cosmovisão, colocar o óculos de Cristo Jesus
E aí agora tudo que eu vejo no mundo não é eu que vejo dentro do meu vestimento intelectual, mas eu estou me despindo do que eu sou para que Cristo viva em mim e eu não viva, mas que Cristo vive em mim. Não mais vivo eu. É um processo de estar desconectando-se do mundo e tendo tudo como instrumento pela excelência das revelações em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. Tudo agora que eu aprendi, eu tenho como instrumento, adubo, e diante da excelência do conhecimento, porque Cristo sonda os corações, ele sabe ver o que você não viu. Eu não sei o que está de trás dessa parede, aqui é a casa de um outro vizinho, mas Deus agora, com o seu olhar, ele vê tudo, certo? E a gente vive julgando as pessoas, sendo legislador, quando não devemos ser legislador, uma religiosidade falida, porque o que se ventila e exacerba-se nas religiões, essa cultura endeusamento do eu, do ego. E Paulo derruba tudo isso, destrói tudo isso. E isso são coisas riquíssimas, né? São pontos riquíssimos. Eu fiz um vídeo aí de 23 minutos, que teve esse problema aí, onde eu estava dando essa explicação de forma tão contundente, eu me entristeci muito, me abati, mas fomos levando aí adiante. E o apóstolo Paulo, de forma preciosa, ele explica tudo isso aí. Todas essas coisas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, mesmo pensamento, mesma forma de agir, as mesmas atitudes, porque nós somos um em Cristo Jesus. Né? E aqui agora o dono da fazenda fala que viestes. Nesse vídeo aqui, viestes, eu explico esse princípio. E aí o dono da fazenda diz, meu amigo, eu não sou, meu amigo. Né? Jesus chama Judas de amigo. Eu seria masoquista, eu saber que alguém quer me matar, quando a palavra de Deus diz, orai pelos que vos perseguem. Que espírito? Vamos pedir fogo agora para destruir todos esses samaritanos. Jesus disse, você não sabe o que é que está em mim? É o amor. Esse é o espírito que opera em minha vida, o amor. Paulo, Romanos capítulo 5, verso 15, 16, 17, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Paulo, Romanos 5, né? Paulo aos Romanos, e ele fala, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu estou recebendo o amor de Deus. E obviamente que o amor de Deus, né, não é qualquer amor, né? Não é um amor humano, né? É o amor do próprio Deus, né? Aqui ele diz, olha só o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Romanos capítulo 5, verso 5, desculpa. Eu falei um outro versículo que não era o texto real, mas eu estava em dúvida e vim confirmar. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado, oh amados, em nossos corações, pelo Espírito Santo. Ou seja, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Quando eu recebo o Espírito Santo através do arrependimento, esse Espírito Santo produz arrependimento em mim, porque eu entendi a palavra de Deus. Você está entendendo? E aí vem o Espírito Santo e traz, ele derrama. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu estou recebendo o amor de Deus. O mandamento era amar uns aos outros como a si mesmo. Eu sou humano, meu amor é pobre. Eu amar você como... Tem gente que nem se ama, pega a faca e arranca o dedo, se joga do viaduto embaixo. Não é verdade? Não se ama. Então, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Amor que se entrega, amor que morre. Aí João entende isso dizendo, olha, você já sabe o novo mandamento? Ele falou para vocês. Aquele que ama seu irmão dá sua vida por ele. Paulo fala em Romanos dizendo que ninguém busca mais o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. Você não vai ver uma hamburgueria dizendo, não, compre um hambúrguer lá no Quinguinho. Né? Compre um hambúrguer lá no outro lugar. Você não vai ver isso. Né? Vá naquele outro shopping, esse shopping aqui eu sou o dono, mas compre no outro. Você já viu a Americana fazendo propaganda de outra? Você já viu uma empresa fazer propaganda? Não, compre o iogurte do outro, não compre o meu. Quem é que quer buscar o interesse do outro? O mundo capitalista, o cosmos nos ensinou a buscar sempre o nosso em primeiro lugar. Olha, o seu time tem que perder para o meu ser campeão. A sua desgraça é a minha felicidade na cadeia alimentar, na sociedade competitiva.
Você entende o que eu estou lhe dizendo? Se tem um lugar que você vai perder, é no Evangelho. É aqui que se perde, é aqui que você passa a sofrer. É aqui que você passa a morrer para o mundo e nascer para Deus. Quem quiser ganhar a sua vida, esses prazeres, essa cosmovisão mundana, perdê-la-á. Mas quem quiser perder essa vida, ganhá-la-á. A nova vida em Cristo Jesus, onde o primeiro não é o que está na fila na frente, mas é o último. Onde dá, é dando que se recebe. Que melhor coisa é dar do que se receber? No mundo de números, eu junto para conseguir ter mais. Eu tenho um hoje, amanhã eu tenho outro, é dois. Mas no mundo de Deus, a gente não muda nem com o cidadão dos céus, lá do Salmo 15. Ele não muda nem com um dando, irmão. Olha, o reino de Deus é chegado, já está aqui, está dentro de nós. Você está esperando chegar lá nos céus, no paraíso, para viver a vida de Cristo? A minha pátria está nos céus, onde eu aguardo a vinda do Senhor Jesus. Eu sou a patricida. Aqui nenhum lugar é meu lugar. Exorto-vos a como peregrinos e forasteiros, disse o apóstolo Pedro. Nenhum lugar é meu lugar. Né? Lá em o escritor de Hebreus disse, não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura. Entende o que eu estou lhe dizendo? Cidadão do céu, está lá o Salmo 15, irmão. Essas realidades não são ventiladas na religião, porque a religião busca completar você em Cristo, como se Jesus Cristo morreu na cruz para ser uma peça teatral. Alguém pensa que Jesus morreu na cruz para ser fonte de inspiração para a película cinematográfica hollywoodiana. Que Jesus morreu na cruz para ser um quadro, um crucifixo, uma cruz. Irmãos, para ser fonte de inspiração para cantor gospel, para fazer show de 150, 200 mil reais, para peça teatral, para passeata, né? Para esse negócio aí gospel que tem, como é carreata, eu não sei bem como é o nome que fala, né? Aí você chega e diz que é contra certas passeatas que tem que ter para todo mundo, que o Estado é laico. Jesus não está no meio disso aí, não, irmão. Jesus deu os dons espirituais para a igreja. Essas pessoas aí da religião gospel ficam criando invencionices, criando técnicas. Primeiro passo, pura e sete ondinha, como amar mais a Deus, a técnica disso, técnica daquilo. Acorda para a realidade, deixa o Espírito Santo te iluminar. Então, eu poderia falar muitas coisas aqui para os irmãos, mas ainda para encerrar, aquele homem estava cheio de razão própria, cheio de cosmovisão, cheio de razões próprias. E aí o dono disse, é eu que sou mau? Ou é os seus olhos que são maus? Se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Você vai manifestar o que você é. O homem adúltero acha que todo homem é adúltero. Você está olhando para o chão, ele acha que você está olhando para as nádegas da mulher dele. Você está olhando para baixo do umbigo, do umbigo da esposa, da sua esposa. O homem adúltero, ele acha que todo mundo quer copular com a mulher dele. O ladrão acha que todo mundo vai dar golpe na empresa dele. Ele desconfia de tudo, ele tem dúvida de tudo. Mas Jesus disse que tudo é puro para os puros, disse o apóstolo. Tudo é puro para os puros. Um homem imundo vê imundice em tudo. Jesus ele não vê, não. Ele não, irmãos. Ele entendeu, ele sabe ver o lado bom das pessoas. Só ele conhece o coração das pessoas. Você é falsa testemunha. Você quer julgar o outro, você quer falar o que você não tem ideia. Né? Tem uma canção que diz, você viu quando ele fumou maconha, mas você não viu quando ele se arrependeu. Né? Você viu quando ele brigou, mas você não viu quando ele chorou. Meu irmão, cresce na presença de Deus. Isso é coisa de Mobral. É contendinha, ambiente de... Esteja em outra esfera, em outro mundo. Caminha com os anjos que estão ao seu redor. Sabe? Absorve, usufrui da ceia do Senhor, do corpo de Cristo. Vive a existência do Evangelho. O reino de Deus não vem com aparências externas, está dentro de nós, na prática, na realidade, na vida. Jesus é amor. E aí ele olha, eu tomo aqui mil reais, mas para você eu quero dar. Eu quero dar para você aqui 1.000, porque eu acertei quanto com você, não foi 1.000? Pronto.
Quem é que está tomando prejuízo aqui? Era eu que tinha que pagar R$ 100 a ele, né? Você não tem nada a ver com isso. Tome seus 1.000, foi o que eu acertei com você. Você estava lá desempregado, gostou de bom tamanho. Neguinho aí só paga 500, eu paguei 1.000. E eu estou sendo injusto? Ah, mas você pagou para ele que não trabalhou nada, eu fiquei aqui no sol quente o dia todo. Eu digo, e aí? Eu quero dar 1.000 para ele, rapaz. Eu sou bom, eu quero ser bom. É eu que sou bom, é você que é mal, vê maldade em tudo. Você olha para uma mulher, para uma criança de batom, de uma gola, você vê maldade, você vê pombagira, você vê sedução, você é um prostituto e vê maldade em tudo. Lá que se ela tem maldade ou não, cabe a Deus julgar ela, porque será julgada as nossas intenções. Eu gostaria de falar de tantos assuntos, mas o tempo encurta, né? E eu peço que você divulgue esse vídeo, né? Fale aos corações das pessoas. Será que você não tem sido uma pessoa que tem julgado o mundo na ótica da teologia e da religião, dos donos de religiões? Será que nós não temos andado segundo os homens? Pense nisso. Se você não tem andado segundo os homens e não segundo Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Jesus olhou para Pilatos e disse, todo aquele que quer a verdade vai saber se eu estou falando a verdade. Pilatos perguntou, tu és rei? E aí Jesus disse, quem é da verdade, né, vem para a verdade. João capítulo 3, versos 17, 18. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Quem é da luz, quem é da verdade, vem para a luz, para que se manifeste as suas obras. O homem maligno, o homem mau, ele não vem para a luz, ele não vem para a claridade, para que todo mundo veja que as suas obras são feitas em Deus. Vós sabereis se essa doutrina é minha ou se é do meu Pai que me enviou, disse Jesus. Está tudo certinho, tudo selado na soberania de Deus. Quem é de Deus é de Deus. E chegou o momento de Deus iluminar o seu povo e tirar essas pessoas das arraias, porque o diabo oprime, suprime e deprime através da religião que divide os homens em crédulos e leigos. Pare de dizer eu sou de Apolo, eu sou batista, assembleano, eu sou de tal, eu sou anglicano, eu sou calvinista. Pare que você está andando segundo os homens, rapaz. Saia dessa vibe e venha para Jesus. Venha, pare de julgar. Volte a ter um senso de justiça em Cristo Jesus. Eu agradeço você ter ouvido este vídeo. Eu peço perdão porque ele ficou dicotomizado, por questões que eu tenho um aparelho ainda um pouco obsoleto. E fiquei um pouco, né, triste porque esse vídeo ele foi um pouco cortado às partes. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração naquilo que ele deseja falar. Pense bem nisso, recapitule a sua vida, veja se você não está andando segundo os homens, veja se você não está vendo o mundo conforme a ótica de uma visão humana. Cosmovisão, aquilo que eu aprendi no mundo. Se eu sou católico, eu interpreto a palavra conforme o catolicismo. Se eu sou evangélico, um óculos preto ou branco, de outra cor, de outro formato, eu interpreto. E a palavra de Deus não é de pessoal interpretação. Né? Existem pontos difíceis que Deus deu a Paulo, disse ao nosso irmão Pedro. Paulo ele fala, um diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas. Deus deu a cada homem segundo a sua medida. Deus deu talentos aos homens. Mas você não deve seguir a homens. Né? Seja um crente bereano, o fim se aproxima, muitos estão sendo enganados, mas Deus está iluminando o povo dele, sequioso da verdade. E se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você é da verdade. Eu não posso me intitular, eu não posso dizer que eu estou com a verdade, mas as palavras de Deus dizem que o Espírito Santo testifica com o teu coração. Seja um crente bereano e veja se o que eu falo está dentro das Escrituras ou se está dentro de uma linha teológica. Eu não sou religioso, denominacionalista e nem sigo nenhuma linha teológica. Eu procurei estudar e pedir auxílio ao Espírito Santo. Não julgo você, não julgo ninguém. Se você aceita essas palavras, tudo bem. Se não aceita, me perdoe. E busque a Deus e deixe que Ele fale ao seu coração. Não creia no que eu estou lhe falando. Peça a direção a Deus. Faça como eu fiz um dia, aos meus 14 anos de idade. Eu dobrei o meu joelho na biblioteca e eu fiz uma oração. Eu passei 1 hora de relógio orando o Pai Nosso, a Ave Maria, os crédulos daquilo que eu fui ensinado. Mas no fim da minha reza,
no fim da minha oração, eu disse: Senhor Jesus, se eu não estou no caminho certo, se porventura me ensinaram errado, eu te peço, Senhor Jesus, me mostre a verdade. E eu passei anos orando, buscando a verdade. E um dia ele entrou no meu quarto, no escuro, estendeu as mãos para mim e disse: eu sou Jesus, eu sou a verdade. Naquela visão, eu passei a entender que Jesus é a verdade. Que a verdade não é um conceito de homens. As pessoas elas estão morrendo, elas estão se perdendo, as pessoas elas estão se entregando a vãs filosofias, seguindo templos de pedra, seguindo organizações. Mas Jesus é o autoexistente, é o único que diz, o Yeshua HaMashiach, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ainda dá tempo, como diz o irmão Flávio, enquanto um coração bater por trás da caixa torácica, há tempo de arrependimento, há tempo de você se arrepender. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus em Cristo te abençoe, ame os irmãos, ame Deus, que é o corpo visível, que é a igreja, é o corpo visível de Jesus. O meu corpo é a igreja, disse Jesus. Se você não consegue amar um irmão que é Deus visível, se você não consegue amar o que você está vendo, como pode amar o que nunca viu? Eu vos dou um novo mandamento. Pare de ver o mundo conforme a ótica humana. Pare de ver o mundo conforme uma cosmovisão de homens. A justiça de Deus na parábola dos trabalhadores da vinha nos expressa do princípio e do que é a forma de ver. E você pode estar vendo conforme os homens, segundo os homens, conforme a sua cosmovisão. Que Deus em Cristo nos dê luz, clarividência e nos ilumine e nos tire de todo o ostracismo, nos tire de todo o obscurantismo, dos embaratóis da insensatez e nos mostre esse caminho lindo e maravilhoso que é a explanação da palavra de Deus que traz luz aos olhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, como disse o nosso irmão Davi. Que Deus em Cristo nos abençoe.